Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, Bruce Explica. O meu nome é Bruno Cancela e hoje vamos ver alguns aspectos acerca da lesão renal aguda. A lesão renal aguda corresponde a um déficit súbito da função renal, resultando na retenção de produtos de lixo, que são toxinas, que seriam normalmente filtradas pelos rins. Engloba um grupo heterogéneo de condições que têm em comum aumentar, de forma aguda, os níveis séricos de creatinina e ureia e, em alguns casos, diminuir o débito urinário. O diagnóstico é baseado na alteração de valores laboratoriais, o que significa que pode não haver lesão estrutural no parênquima e a clínica pode variar desde a sintomática a distúrbios graves e potencialmente fatais. Uma nota importante é que a ocorrência de lesão renal aguda aumenta o risco de os doentes virem a desenvolver doença renal crónica. Vamos agora ver a etiologia e a fisiopatologia da lesão renal aguda. A lesão renal aguda pode ser dividida em pré-renal, renal ou também intrínseca e pós-renal. A pré-renal é a mais comum e corresponde a uma subida da creatinina ou da ureia devido a um fluxo sanguíneo renal inadequado, em que vai haver uma diminuição da pressão hidrostática intraglomerular, que vai provocar uma diminuição da taxa de filtração glomerular. As causas mais comuns são a hipovolémia, a diminuição do débito cardíaco e alguns fármacos que interferem com os mecanismos de regulação do fluxo renal, como os IECAs e os AINES. Pode coexistir ou até evoluir para outras formas de lesão renal aguda. Por exemplo, períodos longos de hipovolémia podem levar à isquemia e à necrose tubular aguda, que é uma forma de lesão intrínseca. A lesão renal aguda pré-renal não envolve dano ao parênquima e é reversível com correção hemodinâmica. A lesão renal aguda intrínseca é um subtipo de lesão renal aguda em que já existe lesão estrutural do rim, como nos casos de isquemia, de nefrotoxinas ou na sepsis. Na sepsis, efetivamente, a lesão renal aguda é muito comum e aumenta bastante o risco de morte. A redução da taxa de filtração glomerular vai-se dever à vasodilatação arterial generalizada que ocorre na sepsis. Também pode existir dano no endotélio por vários mecanismos, por trombose, por espécies reativas de oxigênio e pela migração leucocitária. A lesão renal aguda por isquemia ocorre mais frequentemente em contextos de reserva renal limitada, como por exemplo em indivíduos idosos ou indivíduos que já tenham doença renal crónica, ou quando existem vários insultos renais ao mesmo tempo. Relativamente às toxinas, o rim é muito suscetível a elas, por ser uma zona de alta perfusão sanguínea e por existir uma alta concentração dessas substâncias no seu ambiente. Alguns tóxicos comuns incluem os agentes de contraste usados em exames imagiológicos, os antibióticos, agentes quimioterápicos e algumas toxinas endógenas, como a mioglobina ou a hemoglobina após hemólise. A lesão renal aguda pós-renal ocorre quando existe um bloqueio do fluxo de urina de forma aguda, levando a um aumento da pressão hidrostática do sistema excretor, que vai dificultar a filtração glomerular. É causado por qualquer distúrbio, funcional ou estrutural, desde o bacinete até à uretra. Alguns exemplos incluem a litíase renal, a doença prostática e a bexiga neurogénica. Passando para a clínica, os sintomas e sinais observados na lesão renal aguda são muitas vezes pouco específicos e de difícil interpretação. No entanto, eles podem servir para nos ajudar a encontrar a causa da lesão renal aguda. Na lesão pré-renal, devemos pensar em lesão renal quando estamos perante perda de fluidos, como diarreia, vômitos, hemorragia, poliúria, entre outros, e perante sinais de hipovolémia, como a hipotensão, taquicardia e uma baixa turgescência venosa jugular. A toma de alguns fármacos, como o AINES e ECAs, também nos deve alertar para isso. A lesão renal aguda pós-renal deve ser pensada em casos de doença prostática e na suspeita de litíase, por exemplo, quando o doente apresenta dor em cólica no flanco. Alguns sinais acompanhantes podem ajudar-nos no diagnóstico etiológico da lesão renal. Por exemplo, se ao exame físico o doente tiver lesões púrpura, podemos pensar numa vasculite. No exame físico devemos estar atentos ao estado volémico e aos edemas do doente. Também é possível estarem presentes alguns sintomas urémicos, como alterações neurológicas ou derrame pericárdico. No que toca ao diagnóstico, a lesão renal aguda é definida por um aumento da creatinina de pelo menos 0,3 mg por decilitro em 48 horas ou 50% da linha basal dentro de uma semana, ou ainda definido por uma redução no débito urinário para menos de 0,5 ml por quilo por hora por mais de 6 horas. É importante distinguir a lesão renal aguda de doença renal crónica.
Apesar de algumas vezes isso não ser possível, podemos usar registros de análises anteriores, a ecografia e alguns exames analíticos para nos ajudar. Nos exames laboratoriais, para além da medição da creatinina e da ureia, o exame sumário da urina e a análise do sedimento urinário são essenciais. Os achados nestes exames serão muito dependentes da causa da lesão renal aguda e necessitarão de ser correlacionados com a clínica. O hemograma e o ionograma podem mostrar alterações importantes. Na suspeita de glomerulonefrite e de vasculite, devem ser pedidos exames dirigidos à medição do sistema complemento e de anticorpos. Para distinguir entre a lesão renal aguda pré-renal e a necrose tubular aguda, que é um tipo de lesão renal intrínseca causada por isquemia, podemos usar a fração excretada de sódio, que mede a capacidade de os rins absorverem sódio. Na lesão pré-renal, como não há lesão do parênquima, o rim continua a absorver sódio e, portanto, a fração excretada será menor que 1%. Na lesão intrínseca, como o rim perde a capacidade de absorver sódio devido à lesão tubular, a fração excretada de sódio estará acima de 1%. Os exames de imagem também nos podem dar informações muito úteis. A ecografia renal é muito importante para avaliar o tamanho dos rins, a presença de obstrução e avaliar os vasos sanguíneos. A TAC pode dar informação útil acerca de obstrução e de litíase. A radiografia torácica e o ECG podem ser usados para averiguar manifestações urémicas, como o derrame pericárdico e algumas arritmias. Quando a causa da lesão renal aguda não é aparente com o contexto clínico, o estudo laboratorial e os exames de imagem, começa-se a considerar a realização de biópsia. Ela pode dar informação diagnóstica e prognóstica definitiva. Normalmente é realizada quando a lesão renal aguda pré-renal, pós-renal, isquémica e nefrotóxica estão descartadas e quando são considerados os diagnósticos de glomerulonefrite, nefrite intersticial, mieloma e entre outros. Relativamente ao tratamento, é muito importante otimizar a hemodinâmica, corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, descontinuar fármacos nefrotóxicos e ajustar doses futuramente administradas. Na lesão renal aguda pré-renal, são usados coloides ou cristalóides para restaurar a perfusão e reverter a lesão. Na lesão renal aguda intrínseca, já foram testados vários fármacos, mas nenhum parece ser eficaz. Atualmente a gestão passa pela reposição de volume, com cristalóides ou coloides, e em casos de glomerulonefrite ou vasculite, o uso de imunossupressores. Na lesão pós-renal, o tratamento corresponde à desobstrução do trato urinário. Pode ser necessário eventualmente recorrer à diálise. As principais indicações são uma falha nas complicações que surgem da lesão renal, como por exemplo o controle do volume, da hipercalemia ou da acidose, ou então quando surgem complicações urémicas, como encefalopatia ou a pericardite. O prognóstico dos doentes é muito variável e depende de vários fatores. Os mais importantes são a doença basal do doente e a idade. Tipicamente, as lesões pré- e pós-renais têm melhor prognóstico que as causas intrínsecas. Os rins podem recuperar totalmente mesmo que a lesão renal aguda seja severa. No entanto, estes doentes têm maior risco de desenvolver doença renal crónica no futuro. Para terminar, deixo-vos aqui um esquema resumo do protocolo de investigação perante a lesão renal aguda. Inicialmente fazemos o hemograma, o exame sumário da urina, a análise do sedimento urinário, a ecografia renal e o ionograma. Muitas vezes não são necessários mais exames além destes, e encontramos a causa da doença e continua-se a gestão do doente. Quando a causa não é clara e a hipovolémia e a obstrução já foram excluídas, devem realizar-se mais exames consoante as etiologias possíveis. No caso de suspeita de glomerulonefrite, pedem-se os anticorpos, o complemento, que é o C3 e o C4, crioglobulinas, as sorologias da hepatite e do HIV e a biópsia renal. No caso de rabdomiólise, a medição da creatina sinase e da mioglobina são importantes. Na possibilidade de mieloma, pode pedir-se uma eletroforese de proteínas e uma biópsia renal. E no caso da sepsis, pedimos hemoculturas, uroculturas e marcadores inflamatórios. Pronto, por agora é tudo. Vimos os aspectos mais importantes sobre a lesão renal aguda. Este tema é bastante complexo, portanto sugiro que consultem também outras fontes para estudarem. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, colocar um like e partilhar com os vossos amigos. Se ficaram com alguma dúvida, deixem nos comentários. Caso queiram apoiar ainda mais este projeto e ter acesso a conteúdos exclusivos, passem na minha página de Patreon. Bom estudo a todos e até ao próximo vídeo.